Olá, alunos! Estamos aqui novamente apresentando um guia de projeto para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre correias e correntes, também chamados como elementos flexíveis de transmissão. Como é de praxe, vamos começar falando sobre o objetivo de usar estes dois elementos. Correias e correntes são indicadas para transmissão de movimento, torque e potência entre eixos. Observe que é bem parecido com engrenagem. A grande diferença aqui é que no caso de engrenagem eu posso trabalhar com eixos em diferentes posições. No caso de correntes eu só consigo trabalhar com eixos paralelos. E no caso de correia, existe apenas uma situação onde os eixos podem estar em planos diferentes e mesmo assim funcionar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Se eles são similares a engrenagens, quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa outro? Basicamente, o ponto que diferencia a aplicação de um ou de outro está na distância entre os centros dos eixos da transmissão. Se essa distância é demasiadamente grande, isso inviabiliza o uso de engrenagem, porque a engrenagem vai ficar com um raio muito grande, isso vai consequentemente me dar uma inércia muito grande de transmissão. E aí, como eu tenho uma inércia muito elevada, eu vou precisar de mais potência para poder botar isso em movimento. Outro ponto importante na comparação de engrenagens, correias e correntes é a questão da flexibilidade das correias. Geralmente as correias são feitas em elastômero, e por isso elas têm uma flexibilidade muito maior se a gente comparar com engrenagens ou se comparar com correntes. Significa que eu posso utilizar correias como elementos filtrantes de vibração na minha transmissão. Imagina a seguinte situação: eu tenho um motor elétrico e tenho um moedor, um triturador, onde a densidade do material varia em função do processo. Isso vai me gerar impactos na transmissão, e aí eu posso usar uma correia de elastômero de forma que ela consiga filtrar parte dessa vibração, não transmitindo isso para o motor elétrico, não danificando, portanto, os seus mancais. Observe também que no caso de corrente, existe uma vibração em função do efeito poligonal. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Então, em situações onde a vibração é importante, a minha solução acaba sendo sempre a correia. No entanto, a gente precisa tomar cuidado com um detalhe importante, que é a carga. As correias, elas não suportam tanta carga como as correntes. Então eu tenho que ver em que situação eu vou usar um ou vou usar outra. Uma vez que a gente falou sobre os objetivos, vamos agora falar sobre as falhas, tudo que está relacionado à falha de correia e corrente. O primeiro ponto importante nesse caso é a questão da vida. Comparativamente com as engrenagens, que a gente sempre projeta para a vida infinita, as correias e correntes elas têm vida finita, ou seja, é preciso fazer um plano de manutenção da correia ou da corrente. No caso especificamente de corrente, eu preciso lubrificar a corrente não pode trabalhar a seco. Então, durante a manutenção, no plano de manutenção, eu tenho que fazer o plano de lubrificação desse equipamento. Essa lubrificação, por sua vez, vai ser função basicamente da potência e da velocidade de transmissão envolvida no meu sistema. Outro ponto interessante quando a gente fala sobre correias e correntes é a questão do escorregamento. A correia, basicamente ela transmite por atrito entre a polia e a correia, pelo flanco da correia. Esse atrito acaba gerando desgaste desse material, mas por outro lado também acaba gerando escorregamento. Então, de novo, se eu tenho impacto, o escorregamento passa a ser interessante, porque ele alivia o impacto numa das partes da minha transmissão. Mas se eu preciso de precisão, o escorregamento para mim é uma coisa muito nociva, então eu vou evitar correias por causa disso. Por fim, temos que lembrar a questão do ruído. Quando a gente trabalha com engrenagens, a gente tem ruído porque eu tenho contato metal-metal. Quando eu trabalho com correias, o ruído é drasticamente reduzido. E quando eu trabalho com corrente, eu tenho de novo ruído em função de uma coisa chamada efeito poligonal. É formado por uma série de elos. E a partir do momento que eu tenho que fazer o giro ao redor do eixo, eu não consigo escrever exatamente uma circunferência, porque seria uma série de elos lineares. Então eu tenho vários segmentos de linha. Por outro lado, na distância entre os dois centros, como a gente pode observar na figura aqui ao lado, ela praticamente fica reta. Então quando eu tenho a passagem desse movimento para esse movimento aqui, surge uma aceleração nessa direção e outra aceleração nessa direção. Isso vai gerar o efeito poligonal. E o efeito poligonal, então, ele começa a gerar ruído na minha transmissão. Focando agora no nosso projeto, lembrando que a gente vai trabalhar sempre com o ProDIP, vamos ver o que é necessário para o nosso projeto informacional. Então, a primeira coisa é qual é a relação de transmissão. Isso é dado do problema. Está lá na descrição do problema. Então você já tem esse valor definido. Qual é a torque e potência de acionamento?
cada projeto vai ter um torque e, consequentemente, uma potência estabelecida. E qual a distância entre centros? A distância entre centros é igual para todos. Observe, então, que o projeto informacional já está morto. Uma vez que temos o projeto informacional definido, passamos ao projeto conceitual, que também é bastante simples no caso de correias e correntes. É definir qual é a solução, conceito de solução que eu vou usar, por meio de correias ou por meio de correntes. E uma vez que o projeto conceitual está resolvido, a gente passa então ao projeto preliminar. E são 4 perguntinhas que a gente tem que resolver. A primeira delas, se for correia, qual é o padrão de correia que eu vou usar? Se for corrente, qual é o padrão de corrente que eu vou usar? Eu vou usar correia ou vou usar corrente? No caso de correia, eu vou trabalhar com polias, eu vou ter que buscar essas polias nos fabricantes. Posso fazer uma polia específica para essa aplicação? Posso, mas a recomendação é sempre que eu trabalhe com correias comerciais, porque eu tenho uma maior intercambiabilidade das peças. Meu custo de manutenção diminui bastante em função disso. Por quê? Porque eu tenho vários fornecedores do meu produto. Outro ponto que eu tenho que levar em consideração é o comprimento da correia ou da corrente. Em função da distância entre centros e da relação de transmissão, eu terei tamanhos diferentes, que pode ser tanto da correia quanto da corrente. Observe que as correias, se elas forem correias trapezoidais, elas têm tamanhos padronizados, então eu não consigo fazer uma correia sob medida. Com relação à corrente, a corrente é sempre definida em pares de elos, então também não consigo fazer a corrente em qualquer tamanho, já tem algumas restrições. E vocês têm que tomar cuidado com relação a isso na hora que vocês estiverem fazendo o projeto. Feito isso, nós temos o nosso projeto concluído. E assim terminamos mais um módulo dentro do curso de Elemento de Máquinas.